1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Deus te abençoe. 1 Reis 16, capítulo 29. Não, 16, versículo 29. Primeiro dia do nosso jejum, da nossa campanha abençoada, em nome de Jesus. Versículo 29. Deus abençoe você pela sua presença. Acharam aí? Todo mundo está trazendo a Bíblia? Amém. Versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Em maldade, Acabe era campeão. Como se fora coisa de menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações, para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último. Segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num, a respeito de qualquer um que quisesse edificar novamente a Jericó. Então Elias, o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, se ponha de pé, vamos orar um bocadinho. Amém ou não amém? Glória a Deus. Peça para o Senhor nos visitar hoje. Peça para descer a unção. Aleluias. Fala assim: Deus maravilhoso, vem com a tua unção hoje sobre as nossas vidas. Fala assim: Deus maravilhoso, peço-te, conserva os céus abertos sobre a minha vida, sobre a minha casa. Passa com a tua mão, passa com a tua bênção. Sê comigo, Deus, nesta noite. Vem, Senhor, abençoa-nos aqui hoje. Eis aí a tua palavra, eis aí a necessidade de cada um do teu povo. Trata conosco, abençoa-nos hoje aqui. Abre as portas, derrama farinha, derrama azeite, derrama da tua porção, abençoa as nossas vidas, passa por aqui. Tchebama, ore a Deus, ore a Deus. Grande é o teu nome, Deus maravilhoso, abençoa-nos nesta noite. Passa com a tua graça. Sepa, Marô. Passa com a tua graça.
Passa com o teu poder sobre cada vida hoje. Ei, shei, tchemalaba, sotemarebas. Passa Deus. Vem Espírito Santo, abençoa cada vida, cada coração, abençoa cada um aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, nos abençoa hoje. Em nome de Jesus. Fala, levanta a tua mão direita e fala, eu repreendo agora toda ação do espírito maligno e da nossa carne, todo cansaço, todo impedimento, toda irreverência, caia por terra agora. Nós declaramos a bênção do Senhor hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor, fala assim, glória a Deus. Podeis assentar. Meu querido, diga para mim, por que Elias foi lá visitar Acabe com uma mensagem tão terrível? Como é que pode um negócio desse? Elias surge na história. E é assim mesmo, ele surge na história. De repente está lá ele anunciando a palavra de Deus. Fala Deus. O Senhor surge na história trazendo novidade, trazendo informação, trazendo exortação, trazendo edificação, porque Ele ama e quer salvar. Fala glória a Deus. Só que Elias chega no reino, no palácio de Acabe, e ele fala assim, tão certo como vive o Senhor. Fala assim, aleluias. Oh, não dá nem bom dia, meu irmão. Ele já chega lá e fala assim, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Fecha a porta e vai embora. Fala, misericórdia, meu pai. Por que isso? Por que uma agressividade tão grande? Às vezes nós temos esse pensamento para com Deus, nós tomamos a paulada, nós vemos a coisa difícil vindo em cima da nossa direção, e a gente fala, meu Deus, por que isso? E a gente até se apavora. Ei, presbítero, não? Oh, meu Deus, misericórdia. E é uma má notícia, uma má situação, e muitas vezes é uma exortação de Deus que vem, pá, em cima das nossas vidas. Fala, eita Deus. Fala assim, me ajuda agora. Em nome de Jesus. Aí eu te pergunto, por que uma palavra dessa? Por que Deus não poderia falar um pouco diferente? Olha, Acabe, rei Acabe, você está meio esquisito, você está meio fora da vontade de Deus, mas nós estamos na época da graça, então tudo bem, eu vou ungir você, e Deus vai continuar te abençoando. Aí Acabe, beleza, está tudo certo. Não, Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Diz a palavra de Deus que com Deus não há sombra de mudança. Fala assim, aleluias. Aliás, a lei da graça é muito mais difícil do que a lei da lei. Como assim, bispo? A palavra de Deus na lei fala assim, não adulterarás. Amém ou não amém? Chega Jesus e fala assim, ouviste que foi dito? Aí as pessoas falam o quê? Não adulterarás? Aí Jesus fala, eu, porém, vos digo. Jesus é o Todo-Poderoso, né, irmãos? Você já pensou? Deus dá a lei direto para Moisés, face a face, no monte. Aí manda Moisés escrever, não adulterarás. É um exemplo que eu estou dando. Aí Jesus fala assim, ouviste que foi dito? Não adulterarás? O povo fala assim, porém eu vos digo. Está alterando a lei. Fala assim, é verdade. Se você olhar para uma mulher, como que se tivesse oportunidade, adulteraria com ela, já adulteraste. Se você cobiçar, só cobiçar o boi do teu vizinho, a galinha dele, já
Pecou. Quer dizer que no Velho Testamento você tinha que fazer. No Novo Testamento você só precisa ter a intenção. Então não me diga que a graça é mais fácil que a lei, porque não é. Abre o braço. Dá um sorrisinho lá para cima. Fala assim, dá assim, ó, abre o braço. Olha para Jesus e fala, obrigado. Meu Jesus, em ti, firmado em ti, crendo em ti, se arrependendo em ti, o Senhor me lava, o Senhor me torna justo, o Senhor me livra da morte, o Senhor me livra do inferno e o Senhor me manda para o céu. Dá um aplauso. Fala assim, glórias a Deus. Chega Elias lá, tão certo como vive o Senhor. Não haverá nem orvalho nem chuva nestes anos, segundo a minha palavra. O céu parou. O céu fechou. Acabou. Eu não sei, meu querido, minha querida, como é que está caminhando a sua vida. Mas eu sei que nesse tempo aqui, o céu fechou. E por 3 anos e meio não choveu sobre Israel. Quem já ficou 1 mês sem emprego? Levanta a mão todo mundo. Todo mundo aqui já ficou 1 mês sem emprego na vida. Levanta a Cris a mão. Todo mundo aqui fala, Senhor, não é mole não. Você pode ter guardado seu dinheirinho, pode ter feito as suas economias, ficou 1 mês sem emprego. Mano, no final do dia de 61, não tem mais nada. Fala, misericórdia. Imagine 3 anos e meio, tudo parado. Fala, Deus, me socorre agora. Então, meu querido, dentro dessa situação, eu preciso que nós entendamos algumas coisas importantes. Primeiro, nós precisamos distinguir o que é uma prova de Deus, o que é uma tentação e o que é um juízo de Deus. Amém? Eu me surpreendi outro dia na sexta-feira aqui dando aula, que ninguém, com exceção da Bispa e do Felipe, cadê o Felipe? Cadê o Felipe? E o Mateus estava também? Com exceção deles, ninguém sabia a diferença. Então estou eu aqui para explicar. Fala assim, glória a Deus. Fala assim, fala comigo, Senhor. Em Tiago, não precisa abrir. Em Tiago 1,12 já dá a dica toda. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido provado, eu até acrescentaria, depois de ter sido aprovado, receberá de Deus a coroa da vida, vírgula, destinada para aqueles que amam a Deus. Fala assim, coroa da vida. Coroa da vida na Bíblia é destinada para aqueles que amam a Deus, que passaram pela prova da fé. Fala assim, Senhor, eu quero passar pela prova da fé. Levante a mão, fala assim, quero passar. Fala assim, eu quero ser aprovado na prova da fé. É, meu querido, porque tem um monte de gente que não é aprovado na prova da fé. Quando a pessoa se converte, aceita Jesus, na semana seguinte começa a prova da fé. Aí a pessoa já começa a ter encrenca na família, o marido já fala não vai na igreja, o namorado, sei lá, aquela peste ambulante, fala não gostei, se você for eu também não vou. Aí a pessoa que aceitou a Jesus começa assim, ó, ai meu Deus, será que eu fico, será que eu não fico? Eu mesmo,
quando eu aceitei a Jesus, minha mãe falou para mim, olho no olho, ela falou assim: preferia 1000 vezes que você estivesse no baile do que se você estivesse na igreja. Eu falei: a senhora é minha mãe, a senhora é uma bênção, mas a senhora está... E parei, porque eu ia falar que ela estava louca. Mas eu não falei isso, porque eu não posso falar isso contra a mãe, senão eu vou ser culpado também. Amém? Então fala assim: aleluias. Então tem a prova, que essa prova vem de Deus. Fala assim: aleluias. Talvez você esteja passando uma prova que vem de Deus. Os céus fecharam, as coisas estão complicadas, as situações estão malucas, mas é uma prova que vem de Deus. Fala: menos mal. Fala assim: aleluia, meu pai. Prova da fé. E se você perseverar, e se você ficar firme, se você pôr o pé mesmo e falar: em nome de Jesus, Deus, me ajuda agora nisso, eu vou continuar firme, você vai receber a coroa da vida, porque você ama e provou que ama a Deus. Fala aleluias, meu pai. Tem um monte de gente que vem para a igreja, recebe a bênção, vem a prova da fé, a pessoa abre mão, vai embora e volta depois de 20 anos, a vida já está toda enrolada, mas assim, pode ser que tenha uma esperança ainda. Fala: glórias a Deus, meu pai. Mas você pode estar passando pela prova de fé, prova que Deus está te dando. Fala: aleluias. Fala assim: estão entendendo? Pode ser que você esteja sendo tentado. Fala: Senhor, aí já é para me acabar. Fala: aí já é para me destruir. Aí no versículo 13, Tiago também fala, Tiago 1,13. Ninguém diga que de Deus é tentado. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, diz a palavra de Deus. Mas quando você está tentado, saiba que essa tentação vem da sua própria cobiça. Fala: misericórdia, meu pai. Que essa tentação vem da sua cobiça, que te atrai e te seduz. Fala: Senhor, me ajuda agora. Então, de onde vem a tentação? Levante o dedo assim, faz assim. Fala assim: vem de mim mesmo. E tem ajudadores. Quem é o maior ajudador da tentação? Se é de mim mesmo, é da carne. Fala assim: misericórdia. Então o nosso coração, ele é mau. O nosso coração, para falar mal dos outros, é o capeta na terra. O nosso coração, para se rebelar contra Deus, é 1 minuto. O nosso coração, para sair chutando, olha ele, porque diz a palavra de Deus que o coração humano é perverso. A palavra de Deus diz que o coração do homem só pensa mal continuamente. Fala: meu Deus, põe a mão no coração, fala: salva meu coração. Então é tentação. Você mesmo provoca, diz a Bíblia, a sua própria cobiça. Senhor, estou passando por essa situação e nada dá certo, e eu precisava disso, eu precisava daquilo, cadê o Senhor? Já começou a murmurar. Onde está a bênção? Já começou a murmurar. Então nós somos tentados quando atraídos e seduzidos pela nossa própria carne. E não posso deixar de fora o nosso inimigo. O inimigo de todo homem, principalmente de todo cristão ou cristã, que é o diabo, que é o acusador, que ele vai vir e vai potencializar a tua carne para você pecar contra Deus. Então aí você está num misto de tentação. E aí precisa se levantar também em nome de Jesus. Fala assim: glória a Deus. Outra coisa é o juízo de Deus. Fala assim: bispo do céu. Esse é pesado.
É verdade. Diz a Bíblia, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deixa eu te falar uma coisa que eu nunca te falei direito. Há na história recente da igreja, igrejas cujo teto veio abaixo. E não foi só por problema civil e da prefeitura. Porque chega o momento que Deus fala, não dá mais para continuar assim. Entende o que eu quero dizer ou não? Chega o momento que vem o juízo de Deus. Gálatas 1:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Acabe reinou durante 22 anos sobre Israel. E diz a palavra de Deus que ele foi o pior de todos os piores. Ele ganhou o troféu. Senta direito. Senta direito. Ele ganhou o troféu do pior dos piores. Durante quanto tempo? Quanto tempo? Olha para mim e fala, 22? Então você imagine, 22 anos de maldade, mais maldade, mais maldade, mais maldade, mais maldade, irritando a Deus, irritando a Deus, irritando a Deus, irritando a Deus, irritando a Deus. Chega o momento que aí não tem saída. Deus chama o profeta dele e fala, vai lá e manda o meu recado. Tão certo como vive o Senhor, não haverá nem chuva nem orvalho por vários anos, segundo a minha palavra. Pá! O céu parou. Então, por isso que eu estou chamando a tua atenção. Se o sol parou em cima da tua cabeça, você precisa pensar um pouquinho. Deus, o que é? É uma provação? Eu estou sendo tentado e estou caindo na tentação? Ou é teu juízo sobre a minha vida? Por quê? Porque eu tenho andado afastado da tua presença por muito tempo. Então eu preciso decidir isso na minha vida. Eu preciso fazer um autoexame e falar assim, espera aí, por que isso tudo está acontecendo na minha vida? Porque se você é de Deus, Deus vai provocar e vai chamar você para voltar para Ele, porque Ele ainda crê que há esperança para você e para a tua casa em nome de Jesus. Fala assim, aleluias! Eu daria até um aplauso ao Senhor. Deus de amor e Deus de misericórdia. Fala assim, aleluias. Então você precisa saber o que é isso. É prova? É tentação? Ou é juízo de Deus? E, para todos os casos, deve haver uma receita. Fala assim, aleluia. Acabe morreu na sua obstinação. Jezabel morreu na sua obstinação. E o problema é que quando o rei vai se afastando de Deus, a nação vai se afastando de Deus também. Quando você vai se afastando de Deus, quando você vai falando mal da igreja, quando você não tem mais a palavra de Deus como norma na tua vida, na sua casa, no dia a dia, nas conversas diárias na tua família, a tua família também vai se afastando de Deus. Daqui a pouco, como era lá em Israel, a palavra de Deus não tinha mais valia. Ninguém mais dava crédito à palavra de Deus. Por quê? Porque Acabe e a sua família de Jezabel e todas aquelas abominações não davam crédito para a palavra de Deus. Bispo, como é que você sabe isso? Pergunta. Tinha um camarada chamado Iel. Iel era morador da cidade de Betel. Fale para mim o que significa Betel. Fala assim, casa de Deus. Iel era morador da casa de Deus. Ele acordou num certo dia e falou assim, eu vou reconstruir Jericó. E ele foi lá e pôs o fundamento da cidade de Jericó. Aí morreu o filho mais novo dele. Aí ele foi, não satisfeito, e colocou as portas de Jericó, Marquinhos. Aí morreu o filho mais velho. E ele construiu Jericó. Só que Josué, quando destruiu Jericó, Josué deixou uma palavra ali. Maldito o homem que reconstruir essa cidade. Sobre o seu filho mais novo ele vai pôr os fundamentos. E sobre o filho mais velho ele vai edificar as portas. Mas Iel não estava mais preocupado com a palavra de
Deus. Quando na sua casa você não está mais preocupado com a palavra de Deus, quando na sua casa você que é o cabeça, ou você que é o pai ou a mãe daquela casa, são os responsáveis por ela, quando vocês já não estão mais dando crédito para a palavra de Deus, não queira que a tua casa dê crédito para a palavra de Deus. Quando eu começo a dar crédito para a palavra de Deus, a minha casa toda começa a dar crédito para a palavra de Deus. E eu não dava mais crédito, perdeu o filho mais novo e perdeu o filho mais velho. Perdeu a herança dele toda. Por quê? Porque ele não ouvia mais a palavra de Deus. Levante a tua mão direita e fala: Deus me perdoa. Estou voltando para a tua presença e é hoje. Fale, é agora. Em nome de Jesus. Amém, querido? O céu se fechou por quê? Porque a nação não dava mais crédito para a palavra de Deus. O céu se fechou porque estava em prova, porque estavam sendo tentados, ou era juízo de Deus? Era o quê? Juízo de Deus. Nós vamos se afastando a ponto que Deus fala: não é possível mais chover bênção sobre a tua vida. Só que para os três casos, juízo, tentação ou provação, a resposta e a esperança passa mais ou menos pelo mesmo lugar. Fala assim: eu quero. Fala assim: eu quero um tempo novo de Deus na minha vida. Abre os dois braços assim. Fala assim: meu Deus, quero voltar ao princípio de tudo. Quero voltar ao primeiro amor. Quero entrar na tua presença. Quero ser cheio. Quero andar em comunhão. Quero falar das tuas preciosidades. Quero estar contigo. Em nome de Jesus. Fala assim: aleluias. O que eu falei, para os três casos, seja tentação, provação ou juízo de Deus, a resposta para os três passa mais ou menos pelo mesmo lugar. Isso é bênção. Por que, bispo? Porque Deus é Deus de oportunidade. Deus é Deus que Ele chega e olha para você, para a situação da tua casa, da tua vida e fala assim: filha, filho, tem escape para você e para a tua casa. Tem solução de Deus para você e para a tua casa. Fala assim: aleluias. Primeira solução: apresente a Deus um coração quebrantado. Fala assim: coração quebrantado. Salmos capítulo 51, versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Davi vai caminhando e no versículo 17, Salmo 51, 17. O sacrifício agradável para Deus é um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus, tu não desprezas. Davi ouviu estas palavras do profeta logo depois que ele pecou, e ele tomou algumas atitudes. Fala assim: aleluias,
profeta Naamã esteve com ele, e aí, em função disso, ele escreveu o Salmo 51. Depois gasta um tempinho no Salmo 51. Um sacrifício agradável para Deus é um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus, ele até fala, ó Deus, tu não desprezarás. Fala assim, aleluias. O que é um coração quebrantado? O que é um coração que agrada a Deus? Que coração que é esse? Qual é a batida desse coração que agrada a Deus? É um coração arrependido. É um coração triste. Mas não a tristeza do mundo, a tristeza de Deus pelo pecado. É uma tristeza que promove vida. Não é uma alegria que promove morte. É uma tristeza, mas aquela tristeza que fala para Deus, Deus, eu tenho andado longe da tua presença e eu não aguento mais andar assim. O camarada, quando é de Deus, ele não aguenta lá andar longe de Deus, ele pode andar um pouco. Ele pode se rebelar, chutar, mas ele está tão inquieto. E eu vou te dizer, antes do céu fechar, volte para Deus. Quebranta o coração. Faz um sacrifício que Deus realmente recebe. Que é um coração aflito, porque pecou, porque está longe e porque quer chegar perto de novo de Deus. Fala assim, me ajuda agora, Senhor. Você quer ver um exemplo de um coração quebrantado? Eu te falo. João 6,38. Disse Jesus, desci não para fazer a minha vontade, mas eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus está no Getsemane, ele fala, Pai, se for possível, afaste esse cálice, quero a morte, o sofrimento, afaste de mim, mas não seja o que eu quero, seja aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Fala assim, aleluias. Fala assim, bispo, então o que é um coração quebrantado? Que não cede à sua vontade, mas cede à vontade de Deus. Um coração quebrantado é um coração que não tem vontade. É um coração que fala, Senhor, não importa a minha vontade, o que eu acho. Aliás, risca o achômetro da tua vida, você está achando demais. E eu acho que Deus já está um pouco cansado do teu achômetro. Daqui a pouco o céu fecha em cima da tua cabeça e aí você vai querer achar diferente. Risca o achômetro, as palavras. Não, eu achei isso, eu achei... Não achou nada. Não achou nada. Senhor, eu quero achar a tua vontade na minha vida e eu quero fazer a tua vontade. Você quer saber o que é um coração quebrantado? É quando você fala não para a sua vontade. Você pega a tua alma, amarra ela na cruz e fala, você vai ficar aí. Aí o seu coração se quebranta diante de Deus. Aí Deus começa a fluir na tua vida, no teu coração. E aí você começa a saber o que é paz. E você começa a saber o que é estar cheio da graça e da vontade de Deus na tua vida. Meu querido do céu, um coração quebrantado começa a mover o céu. Aleluia. Está passando por prova? Chega diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui, eu vim buscar a tua presença hoje. Está passando tudo fechado, o céu fechado, um monte de situação levantando na tua cabeça. É enfermidade, é briga, é falta de paz. Entra na presença do Senhor e fala, eu vim buscar aqui o teu perdão se eu tiver pecado, mas eu vim buscar a unção do teu Espírito Santo na minha vida. Começa a voltar na presença dele. Começa a acertar o teu caminho. Porque o céu tem que se mover ao seu favor. Fala aleluia. Fala glória a Deus, meu Pai.
O céu precisa começar a se mover na tua direção. O céu está fechado, mas um coração quebrantado, Deus não despreza. Fala assim, aleluia. Você pode estar irritado, você pode estar chateado. Pega tudo isso e leva diante de Deus. Fecha os olhos e fala, Deus, estou entendendo tudo. E eu vim buscar a tua bênção hoje. Me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Querido, o céu fechou. Volta para Deus. O céu está complicado. Quebranta com o seu coração. Quebranta o coração de Deus. Fala assim, aleluias. Bício, como é que eu faço? Se em cima da minha cabeça, na verdade, é um misto de prova de Deus, e é um misto de juízo de Deus, e aí começou na minha casa doenças, começou filhos rebeldes, a minha casa não tem mais paz. Como é que eu faço agora? O que eu tenho que fazer para mover esse céu em meu favor? Primeiro passo é se quebrantar. Segundo passo, se aproxime de Deus. Fala assim, eu vou me aproximar. Fala, eu vou me aproximar do Senhor. Sabe o que eu acho? Que eu acho que muitas vezes você começa bem. As pessoas em geral, bispo, começam bem. Animado, vamos, sei lá, cantar no coral. Aleluia, aleluia. O cara, uma beleza. Mas na segunda, terceira vez, puxa a vida, ensaio de quinta-feira. Quinta-feira eu estou meio cansado. Também não vai dar. Então, começar bem é fácil. Então eu quero te recomendar o seguinte: comece bem, dá um sorriso, fala aleluia. Continue bem, fala aleluia. E termine ótimo. Você tem que terminar melhor do que você começou, fala aleluia. E no meio do caminho, vai dar umas rateadas. Mas eu estou firme. Fala assim, aleluias. Por quê? Porque eu vou terminar melhor do que eu comecei. Fala glória a Deus. Eu vou para o céu mais cheio da graça de Deus do que quando aceitei a Cristo. Você crê nisso, meu querido? Então dá um glória a Deus. Fala aleluias em nome de Jesus. Você muitas vezes começou bem, você continuou bem e está rateando. Agora não. Comece bem, continue bem e termine bem. Fala aleluias, meu Pai. Deixa eu ver o aleluia aí. Em nome de Jesus, você tem que avançar bem. Você não sabe que dia que você vai morrer? Fala aleluias. Então já fica esperto já e se catapimba lá fora. Você não vê, atravessa a rua aí, meu Deus do céu, e aí sei lá o que acontece. E catapimba, Então, continue bem e termine otimamente bem. Dá um aplauso, fala assim, glória a Deus. Você sabe que eu fiquei pensando na vida de Pedro. Pedro é um exemplo bem bacana, eu vou falar rapidinho para você. Lá no comecinho do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 40, André, ouvindo João Batista, André é irmão de Pedro, amém? André, irmão de Pedro. André está ouvindo a João Batista, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 e 42. André está ouvindo João Batista testemunhar de Jesus. E André, então, decide seguir a Jesus. Quando ele decide servir a Jesus, ele chega por mão dele, Pedro, que até então se chamava Simão, que é mais ou menos igual a Simeão. Aí ele chega por mão dele, que se chamava Simão, e fala, Simão, encontramos o Messias. Já pensou? Encontramos o Messias. Aí ele pega Pedro e leva o irmão dele, Simão, e leva para encontrar Jesus. Quando ele chega na frente de Jesus, Jesus olha para Simão e fala assim, Simão, não te chamarás mais Simão, mas te chamarás Cefas, que é igual a Pedro, que é igual a pedra. Fala assim, glória a Deus. Amém? Pedro começou bem,
conhecendo a Jesus Cristo. Fala, comecei bem. Fala assim, animado. Conhecendo a Jesus. Quem levou Pedro para Jesus foi o irmão dele, André. Faça a sua parte também. Comece a convidar as pessoas. Comece a chamar as pessoas. Domingo tem culto do amigo. Faça a sua parte. Chame, venha, participe e invoque as pessoas. Meu sobrinho foi em casa esses dias, já falou que vem no domingo. Já peguei o papelzinho aqui para levar lá para o porteiro do prédio, para o zelador. Falei, se você não for, eu vou te mandar embora. Eu estou brigando o nego agora em nome de Jesus. E a gente faz um monte de coisa, tem um monte de fornecedor, e eu ligo para os caras, não compro mais se você não for. Jesus fala, obriga-os a vir, obriga-os a entrar na minha casa, e eu mando embora mesmo. Não quero pecador lá na minha portaria. Fala assim, glória a Deus, meu pai. Obriga, faz alguma coisa. André levou a Pedro. Pedro, encontramos o Messias. Ele chega diante de Jesus. Jesus já fala o nome dele. Você, Simão, filho de João, você não vai ser mais chamado Simão. A partir de agora o teu nome é Pedra. Fala glória a Deus. Aleluia. Leva o seu amigo para conhecer a Jesus. E comece domingo agora. Quem fala glória a Deus, aleluia. Lá em Marcos capítulo 4, 18, Jesus chega para Pedro e os outros discípulos e fala assim, vinde a mim e eu vos farei pescador de homens. Fala glória a Deus. Pedro conheceu a Jesus e agora Pedro está sendo chamado para dar fruto, para fazer a obra, para servir ao Senhor Jesus. Fala aleluia. Você conheceu a Jesus? Já está dando fruto? Ou ainda está meia boca? Está fazendo alguma coisa ou não? Então já está na hora de servir ao Senhor Jesus. Fala aleluia. E depois a terceira etapa de Pedro, está lá em Mateus 10. Jesus chama os apóstolos e fala assim, vos dou poder, vos dou autoridade para expulsar demônio e para curar enfermo. Vai em meu nome. Fala assim, aleluia. Conheceu Jesus? Servia a Jesus? E agora é apóstolo do Senhor, cheio da graça e do poder de Deus. Começou bem? Quem começou bem? Ih, vocês não estão com nada, hein? Quem começou bem? Quem continua bem? Quem vai terminar ótimo? Dá um aplauso ao Senhor e fala assim, glória a Deus. Ei, meu pai. Eu vou terminar, estão gostando? Por dentro vocês estão explodindo, a cara que não ajuda, né, irmãos? Louvado seja Deus. Mas eu estou entregando o que eu recebi do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluias. Por 3 anos e meio, não choveu. A bênção cessou na minha vida. O que é que eu faço agora? Juízo. Juízo de Deus. Se você vai se desviando muito de Deus, chega o momento que Deus perde o prazer. Aí as bênçãos de Deus não mais te alcançam. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado para guardar todos os mandamentos que hoje eu tenho vos dado, as minhas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Chega o momento que a bênção cessa. Por quê? Porque eu também fui desprezando o Senhor. Outro dia na pregação da bispa, minha cunhada estava atrás de mim, e dentro do que a bispa estava falando, eu falei, meu Deus, a minha luta não é minha, eu falei. Depois eu falei para a bispa em casa. A minha luta é por vocês. É impressionante como a gente abraça o chamado. A minha luta não é por mim, a minha luta é por vocês. Em casa está tudo absolutamente abençoado. Deus me curou do câncer. No primeiro momento, na minha biópsia da próstata, existia a indicação que já havia raízes, o Wagner sabe,
prostático, ou seja, que havia elementos que o câncer já tinha saído da próstata. Quando eu fiz a primeira ressonância, os médicos ficaram assustados. E teve alguém em casa que é de oração. Oração, oração, oração. E aí fizemos um outro exame depois, uns 6 meses depois. Lá no AC Camargo. E lá no AC Camargo, o câncer estava dentro da próstata. O médico olhou para aqueles 2 exames e ele falou assim: não vamos brincar mais com ele não, vamos arrancar isso fora. Chega o momento que a bênção cessa. Preciso quebrantar o coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Preciso me aproximar do Senhor, lembre-se de Pedro. E eu preciso me levantar. Gênesis capítulo 15 fala que Abrão, ele ainda não se chamava Abraão, Abraão está dentro da tenda dele. E quando ele está na tenda dele, ele está desanimado na fé. Abraão também ficou desanimado na fé. E aí ele falou para Deus: Senhor, tu não me deste filho. O Senhor não me deu descendência. E um servo nascido na minha casa vai herdar todas as coisas. E ele estava na tenda, fechado à vista, o olhar, debaixo da opressão daquela tenda. Aí Deus fala para ele: sai da tua tenda. Levanta-te e sai da tua tenda. Abrão sai da tenda. Deus fala: olha para o céu. Era de noite. Olha para o céu. Conta as estrelas, se a podes contar. Pois eu te digo, não vai ser um servo teu nascido na tua casa que vai herdar tudo. Porque a tua descendência vai nascer de ti. E vai ser maior do que as estrelas do céu. Diz a palavra de Deus, Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por... Na verdade o texto certo é assim: isso lhe foi creditado por justiça. Quem é contador aqui? Quem é? Levanta a mão aí, ó. Robertinha, você não é? Me enganou a vida toda. É engraçado esse termo, isso lhe foi creditado, ou seja, Deus creditou na conta de Abraão em justiça. Significa dizer que Deus mandou um lançamento no passivo de Deus, ou seja, nas obrigações de Deus. Eu tenho com Abraão uma dívida. Eu estou devendo uma dívida para o meu servo Abraão, porque ele creu na minha palavra, e por isso eu sou devedor de Abraão hoje, diz o Senhor. O Senhor quer ser devedor seu. O Senhor quer ter uma dívida com você. E essa dívida se chama dívida de fé. Abraão creu em Deus e Deus lhe creditou isso na sua conta, porque Deus falou: pode contar as estrelas do céu, a sua descendência vai ser maior do que o número das estrelas do céu. Quando o céu se fecha diante de você, quando as bênçãos cessam diante de você, vá lá descobrir o porquê, se é prova, se é tentação ou se é juízo de Deus, e entra na presença do Senhor com quebrantamento. Entra na presença de Deus se aproximando dele em nome de Jesus. E por último, entra na presença de Deus se levantando.
saltando diante dele e falando: em nome de Jesus, eu entro na presença do Senhor e essa situação vai ser transformada na minha vida de novo. Eu creio nas promessas do Senhor na minha vida. E isso, meu querido, tem que ser creditado na sua conta. Senhor, eu creio na tua palavra. Pode acreditar isso na minha conta. O Senhor vai ter uma dívida com você. E dívida, Deus paga. Deus não fica devendo nada para ninguém. Está na hora de você se levantar pela fé, sair da tua tenda de ansiedade, de pecado, sair da sua tenda de incredulidade, sair da sua tenda de indisciplina e entrar na presença de Deus. E falar: meu Pai, eu saio para fora hoje. Eu olho para ti e eu quero te falar. Eu creio e me ponho de pé diante de ti nessa noite, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. Se ponha de pé. Se ponha de pé. Fala: meu Deus, me ajuda agora. Me abençoa nessa noite. Passa por aqui, Senhor, porque os céus não ficarão mais fechados diante de mim, em nome de Jesus. Erga a tua mão direita lá para cima, fala assim: eu creio hoje, eu me aproximo hoje, eu chego perto hoje, eu me renovo hoje, eu entro na tua presença, meu Deus, hoje, mais uma vez, porque eu tomo posse da tua porção, eu tomo posse do teu Espírito nesta noite, na minha vida agora. Me abençoa. Sobe na presença. Sobe na presença. Toca pela fé os céus. Toca pela fé os céus. Fala para os céus hoje. Se abram hoje. Se abram hoje. Se abram hoje. Porque eu estou voltando. Eu estou me aproximando do meu Deus e da presença do meu Deus. Você pegou essa folha aí para escrever o que é que você vai colocar na sua panela? Pega essa folha aí. Pega essa folhinha.